A imutabilidade de Deus. Sermão pregado na manhã do dia do Senhor, 7 de janeiro de 1855, por Charles Spurgeon, na capela de New Park Street, Southwark, Londres. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6. Alguém disse que o estudo apropriado da humanidade é o homem. Eu não vou me opor a essa ideia, mas acredito que é igualmente verdade que o estudo apropriado dos eleitos de Deus é o próprio Deus. O estudo apropriado de um cristão é a divindade, a mais elevada ciência, a mais alta investigação, a filosofia mais poderosa que sempre atrairá a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, as obras, os atos e a existência do grande Deus, a quem ele chama Pai. Na contemplação da divindade, há algo extraordinariamente benéfico para a mente. É um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem em sua imensidão. Tão profundo que o nosso orgulho se afoga em sua infinitude. Outros assuntos nós podemos circundar e dominar. Neles sentimos uma espécie de autossatisfação e prosseguimos em nosso caminho com o pensamento. Eis que sou sábio. No entanto, quando nos aproximamos a essa ciência mestre e descobrimos que nosso prumo não consegue medir sua profundidade e que nossos olhos de águia não podem ver sua altura, nos afastamos pensando que o homem não deseja ser sábio, mas ele é como um burro selvagem e solenemente exclamamos: eis que sou de ontem e não sei. Jó 8:9. Nenhum tema de contemplação tenderá a humilhar mais a mente do que os pensamentos a respeito de Deus. Seremos obrigados a sentir: grande Deus, quão infinito tu és, que vermes sem valor nós somos. Mas, enquanto o assunto humilha a mente, ele também expande. Aquele que pensa em Deus com frequência terá uma mente maior do que o homem que apenas caminha penosamente por este estreito globo. Talvez ele seja um biólogo, gabando-se de sua capacidade de dissecar um besouro, de estudar a anatomia de uma mosca ou de organizar os insetos e os animais em grupos com nomes quase impronunciáveis. Ele pode ser um geólogo capaz de dissertar sobre o megatério e o plesiosauro e todos os tipos de animais extintos. Ele pode imaginar que a sua ciência, seja ela qual for, enobrece e amplia sua mente. Ouso dizer que assim é, mas, afinal, o mais excelente estudo para expandir a alma é a ciência de Cristo e este crucificado, e o conhecimento da divindade na gloriosa Trindade. Nada ampliará o intelecto, nada engrandecerá mais a alma do homem como a devota, fervorosa e contínua investigação do grande assunto da divindade. E enquanto humilha e expande, esse tema é eminentemente consolador. Na contemplação de Cristo há um unguento para cada chaga. Na meditação sobre o Pai há um descanso para cada aflição. E na influência do Espírito Santo há um bálsamo para cada ferida. Você deseja se livrar de suas tristezas? Quer afogar suas preocupações? Então vá, mergulhe no mais profundo mar da divindade, perca-se em sua imensidão e você sairá como que de um leito de descanso renovado e revigorado. Não conheço outra coisa que possa confortar tanto a alma, que acalme as crescentes ondas de dor e tristeza, que fale de paz aos ventos da provação, como uma devota meditação sobre o tema da divindade. Convido a todos a considerá-lo nesta manhã. Irei lhes apresentar apenas um ponto a respeito, que é a imutabilidade do glorioso Jeová. Eu, diz o meu texto, Jeová, pois assim deve ser traduzido. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Há 3 pontos para esta manhã. Primeiro, um Deus imutável.
Em segundo lugar, as pessoas que se beneficiam desse glorioso atributo, os filhos de Jacó. E em terceiro lugar, o benefício que eles obtêm, não sois consumidos. Vamos nos dirigir a esses pontos. Em primeiro lugar, temos diante de nós a doutrina da imutabilidade de Deus. Eu, o Senhor, não mudo. Aqui tentarei explicar, ou melhor, ampliar o pensamento e em seguida apresentar alguns argumentos para demonstrar sua verdade. Primeiro, para lhes oferecer uma exposição do meu texto, primeiro estabelecerei que Deus é o Senhor e ele não muda em sua essência. Não podemos dizer o que é Deus. Não sabemos que substância é essa que chamamos de Deus. É uma existência, um ser, mas não sabemos o que é. No entanto, o que quer que seja, nos referimos à sua essência e essa essência nunca muda. A substância das coisas mortais está sempre mudando. As montanhas, com suas alvas coroas de neve, se desfazem de seus velhos diademas no verão em rios que descem por suas encostas, enquanto as nuvens de tempestade lhes dão uma nova coroação. O oceano, com suas poderosas correntes, perde sua água quando os raios do sol beijam as ondas e elas elevam em névoa para o céu. Mesmo o próprio sol requer combustível novo da mão do infinito todo-poderoso para reabastecer sua sempre ardente fornalha. Todas as criaturas mudam. O ser humano, especialmente quanto ao seu corpo, está sempre passando por uma revolução. Muito provavelmente não há uma única partícula do meu corpo que estivesse nele alguns anos atrás. Essa estrutura tem sido desgastada pela atividade, seus átomos foram removidos pela fricção, as partículas de matéria fresca têm se acumulado constantemente em meu corpo e assim ele tem sido restaurado e sua essência foi alterada. O material com o qual este mundo é feito está sempre mudando como uma torrente. Gotas estão fugindo, enquanto outras as estão perseguindo, mantendo o rio sempre cheio, mas sempre mudando em seus elementos. No entanto, Deus é perpetuamente o mesmo. Ele não é composto de qualquer substância ou material, uma vez que é espírito, puro, essencial e etéreo espírito. Portanto, ele é imutável. Ele permanece eternamente o mesmo. Não há sulcos em sua eterna fronte. A idade não lhe debilitou. Os anos não lhe marcaram com a recordação de sua passagem. Ele vê que as eras passam, mas para ele é sempre agora. Ele é o grande eu sou, conforme Êxodo 3,14. O grande e imutável. Percebam que sua essência não experimentou mudança quando ela se uniu com a natureza humana. Quando Cristo, em épocas passadas, se envolveu com um corpo mortal de barro, a essência de sua divindade não foi alterada. A carne não se tornou Deus, nem Deus se tornou carne por uma verdadeira e real mudança de natureza. As duas naturezas estavam unidas em união hipostática, mas a divindade permaneceu sendo a mesma. Era a mesma quando ele era um bebê na manjedoura, assim como era a mesma quando ele estendeu o céu como uma cortina, conforme Salmo 104, versículo 2, e Isaías 40, versículo 2. Era o mesmo Deus que estava pendurado na cruz e cujo sangue fluiu em um ribeiro carmesim. Era o mesmo Deus que sustenta o mundo sobre seus ombros eternos e que tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Ele nunca sofreu alterações em sua essência, nem mesmo pela encarnação. Ele permanece para sempre, eternamente, o imutável Deus, o Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação, conforme Tiago 1, 17. Segundo, ele não muda em seus atributos. Quaisquer que foram os atributos de Deus no passado, eles são os mesmos agora. E de cada um deles podemos cantar. Como era no princípio, é agora, e sempre será eternamente. Amém. Era ele poderoso? Era ele o grandioso Deus quando criou o mundo desde o ventre da não existência?
Era ele onipotente quando empilhou montanhas e escavou o lugar do profundo oceano? Sim, ele era então poderoso, e o seu braço não está cansado agora. Ele é o mesmo gigante em sua força. A seiva do seu suprimento não está desidratada, e a força de sua alma permanece a mesma para sempre. Era ele sábio quando constituiu este poderoso mundo, quando lançou as bases do universo? Tinha ele sabedoria quando planejou o caminho da nossa salvação e quando desde toda a eternidade traçou os seus assombrosos planos? Sim, e ele é sábio agora. Ele não se tornou menos hábil. Ele não tem menos conhecimento. Seus olhos, que veem todas as coisas, não estão ofuscados. Seus ouvidos, que ouvem todos os clamores, suspiros, soluços e gemidos de seu povo, não estão endurecidos pelos anos que têm ouvido suas orações. Ele é imutável em sua sabedoria. Ele sabe tanto agora como sempre. Nem mais nem menos. Ele tem a mesma consumada habilidade e a mesma predição infinita. Ele é imutável. Bendito seja o seu nome em sua justiça. Justo e santo ele era no passado. Justo e santo ele é agora. Ele é imutável em sua verdade. Ele prometeu e ele converteu sua promessa em realidade. Ele disse e será feito. Ele não muda na bondade, generosidade, benevolência de sua natureza. Ele não se tornou um tirano todo-poderoso depois de uma vez ter sido um pai todo-poderoso, mas seu amor permanece forte como uma rocha de granito, impassível diante dos furacões da nossa iniquidade. E bendito seja o seu amado nome. Ele é imutável em seu amor. Quando a princípio escreveu seu pacto, quão cheio de afeto estava o seu coração pelo seu povo. Ele sabia que seu filho devia morrer para ratificar os artigos dessa aliança. Ele sabia muito bem que devia arrancar seu amado filho de suas entranhas e enviá-lo ao mundo para sangrar e morrer. Ele não hesitou em assinar essa poderosa aliança, nem se evadiu de seu cumprimento. Ele ama tanto agora como amou então, e quando os sóis deixarem de brilhar e as luas cessarem de exibir sua tênue luz, ele ainda a amará eternamente para sempre. Peguem qualquer atributo de Deus e escreverei semper idem sobre ele. Peguem qualquer coisa que se possa dizer de Deus agora, e assim poderá ser dito não apenas no sombrio passado, mas também no brilhante futuro. Permanecerá sempre o mesmo, porque eu, o Senhor, não mudo. Terceiro, da mesma forma, Deus não muda em seus planos. Um homem começou a construir, mas não foi capaz de terminar, e portanto mudou seu plano. Como todo homem sábio faria em tal caso, ele começou a construir novamente sobre uma fundação menor. No entanto, alguma vez foi dito que Deus começou a construir e não foi capaz de terminar? Nunca. Tendo ilimitados recursos à sua disposição, e quando sua própria destra poderia criar mundos tão numerosos como as gotas de orvalho da manhã, ficará ele retido? Nunca. Tendo ilimitados recursos à sua disposição, e quando sua própria destra poderia criar mundos tão numerosos como as gotas de orvalho da manhã, ficará ele retido por não ter poder? Acaso teria que reverter, ou alterar, ou desarranjar seu plano porque não pode realizá-lo? Mas, dizem alguns, talvez Deus nunca tenha tido um plano. Você acha que Deus é mais insensato do que você, amigo? Você se põe a trabalhar sem um plano? Não, diz você, sempre tem um plano. Assim também Deus. Todo homem tem seu plano, e Deus também tem o seu plano. Deus é uma mente mestra. Ele planejou tudo em seu gigantesco intelecto muito antes de fazê-lo. E uma vez estabelecido o plano, observem bem, ele nunca o altera. Isso será feito, diz ele, e a mão de ferro do destino tomou nota. E isso se realizará. Esse é o meu propósito, e ele permanece firme, e nem a terra ou o inferno podem alterá-lo. Esse é o meu decreto, diz ele.
Promulgue-o, anjos. Rasguem-no dos portões do céu, demônios, mas vocês não poderão alterá-lo. Ele será cumprido. Deus não altera seus planos. Por que haveria de fazê-lo? Ele é todo-poderoso e por isso pode realizar seu desejo. Por que o alteraria? Ele é onisciente e, portanto, não pode ter planejado de forma errada. Por que o alteraria? Ele é o Deus eterno e, desse modo, não pode morrer e deixar de realizar seu plano. Por que o mudaria? Vocês, átomos sem valor, coisas efêmeras de um dia. Vocês podem mudar seus planos, mas ele nunca muda seus planos. Acaso ele me disse que seu plano é salvar-me? Se assim for, estou seguro. Meu nome nas palmas de suas mãos, a eternidade não apagará. Impresso em seu coração ele permanece, em marcas de graça indelével. Quarto, da mesma maneira, Deus é imutável em suas promessas. Gostamos de falar sobre as doces promessas de Deus, mas se pudéssemos supor que alguma delas poderia ser mudada, não falaríamos mais coisa alguma sobre elas. Se eu soubesse que os cheques do Banco da Inglaterra não poderiam ser descontados na próxima semana, recusaria recebê-los. E se eu achasse que as promessas de Deus não serão cumpridas, se achasse que Deus consideraria adequado alterar alguma palavra em suas promessas, então, adeus às Escrituras. Eu necessito coisas imutáveis. E encontro que tenho promessas imutáveis quando abro a Bíblia e leio. Por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Hebreus 6,18. Ele assinou, confirmou e selou cada uma de suas promessas. O Evangelho não é sim e não, como também não é prometer hoje e negá-lo amanhã, mas o Evangelho é sim, sim, para a glória de Deus, conforme 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Crente, houve uma prazerosa promessa que você recebeu ontem, mas esta manhã, quando você abriu sua Bíblia, a promessa não era mais doce. Sabe por quê? Você acha que a promessa mudou? Não, você é que mudou. Esse é o problema. Você comeu algumas das uvas de Sodoma e, dessa forma, sua boca confundiu seu paladar e você não pôde perceber a doçura. Mas o mesmo mel estava lá, a mesma preciosidade, tenha certeza. Diz um filho de Deus, uma vez construí minha casa firmemente sobre algumas promessas estáveis, mas veio um vento e eu disse, Senhor, estou abatido e estarei perdido. As promessas não foram abatidas, as fundações não foram removidas, mas sim a pequena cabana de madeira, feno e palha, conforme 1 Coríntios 3,12, que você construiu. Foi isso que caiu. Você foi sacudido sobre rocha, não a rocha sobre você. Deixe-me lhe dizer qual é a melhor maneira de viver no mundo. Ouvi dizer que um cavalheiro disse a seu criado, não posso entender como você está sempre tão regozijante no Senhor, enquanto eu estou frequentemente abatido. Por que, meu senhor? Disse ele. Eu me estendo completamente sobre a promessa, e assim eu permaneço, enquanto o Senhor está de pé sobre ela. Seu equilíbrio é pouco, e quando sopra o vento, então o Senhor clama, irei cair. Eu, ao contrário, me estendo sobre a promessa desde o princípio, e é por isso que não temo cair. Então, vamos sempre dizer, Senhor, aí está a promessa, corresponde a ti cumpri-la. Eu me estiro sobre a promessa, não me levantarei. Isto é o que você deveria fazer, prostrar-se sobre as promessas. E lembre-se, cada promessa é uma rocha, uma coisa imutável, portanto, lança-te a seus pés e descansa aí para sempre. Quinto, mas agora vem uma nota dissonante para estragar o tema. Para alguns de vocês, Deus é imutável em suas ameaças. Se cada promessa permanece firme e todo juramento do pacto é cumprido, ouça, pecador, preste atenção. Ouça tocar o sino fúnebre de suas esperanças carnais. Observe o funeral dessas esperanças. Cada ameaça de Deus, assim como cada promessa, será cumprida.
Falemos de decretos. Vou lhe dizer um decreto. Quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Esse é um decreto e um estatuto que nunca poderá mudar. Você pode ser tão bom quanto quiser, tão moral quanto puder, tão honesto quanto desejar, andar tão retamente quanto imaginar. Contudo, aqui está a imutável ameaça. Quem não crer será condenado. O que você diria a isso, moralista? Você deseja poder alterá-la e dizer: aquele que não vive uma vida santa será condenado. Isso seria verdade, mas não é o que diz. O que está é: quem não crer. Aqui está a pedra de tropeço e rocha de escândalo, conforme descrito em Isaías 8,14, 1 Pedro 2,8. E isso você não pode alterar. Você tem de crer ou será condenado, diz a Bíblia. E repare bem que a ameaça de Deus é tão imutável como o próprio Deus. Deus, depois de transcorridos milhares de anos de tormento no inferno, você olhará para o alto e verá escrito em letras ardentes de fogo: quem não crer será condenado. E quando 1 milhão de anos se tiver passado e você estiver exausto por suas dores e agonias, você olhará para cima e ainda lerá: será condenado. Inalterável, imutável. E quando você pensar que a eternidade já teceu seu último fio, que cada partícula daquilo que chamamos eternidade já deverá ter se extinguido, você ainda verá escrito: será condenado. Que terrível pensamento! Como ouso dizê-lo? Mas devo fazer isso. Vocês devem ser avisados, senhores, para que não vão também para este lugar de tormento, conforme Lucas 16:28. Devem ser ditas as coisas ásperas, pois se o Evangelho de Deus não é uma coisa áspera, a lei é uma coisa áspera, o Monte Sinai é uma coisa áspera. Ai do atalaia que não avisa o ímpio. Ezequiel 33:6. Deus é imutável em suas ameaças. Cuidado, ó pecador, pois horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, conforme Hebreus 10:31. Sexto, devemos sugerir em outro pensamento antes de prosseguir, e Deus não muda a respeito dos sujeitos do seu amor, e não apenas em seu amor, mas nos sujeitos dele. Se alguma vez sucedesse que as ovelhas de Cristo pudessem se perder, minha alma inconstante e franzina 1000 vezes por dia cairia. Se algum amado de Deus pudesse perceber, todos poderiam. Se alguém sob a aliança pudesse se perder, todos poderiam. Então a promessa do Evangelho não seria verdadeira. Então a Bíblia seria uma mentira e não haveria coisa alguma nela que valesse minha aceitação. Eu, de pronto, me converteria em um infiel se pudesse acreditar que um santo de Deus pudesse se perder para sempre ao final. Se Deus me amou uma vez, então Ele me amará para sempre. Se Jesus brilhou sobre mim uma vez, então Jesus é meu para sempre. Os sujeitos de um amor eterno nunca mudam. Aqueles a quem Deus chamou, Ele irá justificar. Aqueles a quem Ele justificou, Ele irá santificar. E aqueles a quem Ele santificar, Ele irá glorificar, conforme Romanos 8:30. Assim, tendo tomado muito tempo, talvez para simplesmente explicar a ideia de um Deus imutável, vou agora tentar provar que Ele é imutável. Primeiro, eu não sou um pregador argumentativo, mas vou mencionar um argumento. A própria existência e o ser de Deus me parecem implicar imutabilidade. Há um Deus, este Deus reina e governa todas as coisas. Este Deus formou o mundo, e Ele o sustenta e o mantém. Que tipo de ser deve ser Ele? Parece-me que não se pode pensar em um Deus imutável. Concebo que esse pensamento é tão repugnante ao senso comum que, se pensarmos por um momento em um Deus mutável, as palavras parecem estar em conflito e somos obrigados a dizer: então, ele deve ser um tipo de homem, à maneira da ideia que os mormons têm de Deus. Imagino que é impossível conceber um Deus mutável, ao menos para mim. Outras pessoas podem ser capazes de tal ideia,
mas eu não poderia considerá-la por sequer um momento. Eu não conseguia pensar em um Deus mutável, do mesmo modo que não posso imaginar um quadrado redondo, ou qualquer outro absurdo semelhante. A ideia de um Deus mutável é tão contraditória que sou obrigado, todas as vezes que digo Deus, incluir o pensamento de um ser imutável. Segundo, bem, creio que esse argumento seria o suficiente, mas outro bom argumento pode ser encontrado no fato da perfeição de Deus. Eu acredito que Deus é um ser perfeito. Então, se ele é um ser perfeito, ele não pode mudar. Percebem isso? Suponham que eu sou perfeito hoje. Se fosse possível para mim mudar, seria eu perfeito amanhã após a mudança? Se eu mudei, eu teria mudado de um estado bom para um estado melhor. Então, se puder melhorar, não poderia ser perfeito agora. Ao contrário, eu poderia mudar de um estado melhor para um estado pior. E se mudei para um estado pior, então não seria perfeito antes. Se sou perfeito, não posso mudar sem me tornar imperfeito. Sendo eu perfeito hoje, devo me manter o mesmo amanhã, se mantenho minha perfeição. Assim, se Deus é perfeito, ele deve ser o mesmo, pois a mudança implicaria imperfeição agora ou imperfeição antes. Terceiro, também há o fato da infinitude de Deus, que elimina por completo a ideia de mudança. Deus é um ser infinito. O que se quer dizer com isso? Não existe um único ser humano que possa lhe dizer o que ele entende por um ser infinito. Contudo, não pode haver dois infinitos. Se uma coisa é infinita, não há espaço para mais nada, pois infinito significa tudo, ou seja, sem limites, não finito, que não tem fim. Bem, não pode haver dois infinitos. Se Deus é infinito hoje e então ele muda e depois é infinito amanhã, haveria dois infinitos, mas isso não pode ser. Se ele é infinito e depois muda, então ele se torna finito. Logo, não poderia ser Deus, tampouco ele poderia ser finito hoje e finito amanhã. Ou infinito hoje e finito amanhã, ou finito hoje e infinito amanhã. Todas estas suposições são igualmente absurdas. O fato dele ser um ser infinito extingue imediatamente o pensamento dele ser um ser mutável. A infinitude tem a escrita em sua própria fronte a palavra imutabilidade. Quarto, agora, queridos amigos, vamos olhar para o passado e lá reuniremos algumas provas da natureza imutável de Deus. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Números 23:19. Acaso não pode ser dito do Senhor: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade? Isaías 46:10. Olhem para a Filístia e perguntem onde está agora. Deus falou sobre Asdod e sobre Gaza. Jeremias 25:20, Amós 1:6, Sofonias 2:4, Zacarias 9:5 e 6. Onde estão estas cidades? Onde está Edom? Pergunte a Petra e as suas muralhas em ruínas. Acaso elas não ecoarão a verdade daquilo que Deus disse sobre Edom? Onde está Babel? E onde está Nínive? Onde está Moabe? E onde está Amon? Onde estão as nações que Deus disse que destruiria? Acaso ele não lhes arrancou pela raiz e lançou fora a lembrança delas da terra? Porventura rejeitou Deus o seu povo? Alguma vez ele esqueceu sua promessa? Alguma vez quebrou seu juramento e sua aliança ou se apartou do seu plano? Ah, não! Apontem para algum lugar na história em que Deus tenha mudado. Não poderão fazê-lo, senhores, pois através de toda a história está o fato de que Deus tem sido imutável em seus propósitos. Creio que ouço alguém dizer: lembro-me de uma passagem na Bíblia onde Deus mudou, e eu também pensei isso uma vez.
O caso que me refiro é a morte do rei Ezequias, registrado em 2 Reis 20, de 1 a 11, e Isaías 38, 1 a 22. Isaías veio e disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias virou o rosto para a parede e começou a orar. Ainda não havendo Isaías saído do átrio exterior, foi dito a ele para voltar e dizer: acrescentarei aos teus dias 15 anos. Vocês poderiam pensar que isso prova que Deus muda, porém eu realmente não consigo ver a menor prova disso. Como vocês sabem que Deus não sabia disso? Deus o sabia. Ele sabia que Ezequias viveria. Então Deus não mudou, pois se ele sabia, como poderia mudar? Isso é o que eu gostaria de saber. Acaso vocês conhecem este pequeno detalhe, que o filho de Ezequias, Manassés, não havia nascido nessa época, e que se Ezequias tivesse morrido, não teria havido nenhum Manassés, e nenhum Josias, e nenhum Cristo, porque Jesus veio precisamente dessa linhagem, conforme registrado em Mateus 1, 9 e 10. Vocês poderão ver que Manassés tinha 12 anos de idade quando seu pai morreu, de modo que ele deve ter nascido 3 anos depois da doença do seu pai. E acaso vocês não creem que Deus havia decretado o nascimento de Manassés e de antemão o conhecia? Certamente. Por isso, ele decretou que Isaías fosse e dissesse a Ezequias que sua doença era incurável, e depois, no mesmo fôlego, também lhe dissesse: eis que eu te sararei. Ele disse isso para incitar Ezequias à oração. Deus falou primeiramente como um homem, algo como: de acordo com toda a probabilidade humana, sua doença é incurável, e você morrerá. Assim, ele esperou até que Ezequias orasse. Veio então um pequeno eis no final dessa frase. Isaías não a havia terminado. Ele disse algo como: você deve colocar sua casa em ordem, pois não existe cura humana, mas... E saiu. Ezequias orou, e então Isaías voltou e disse: eis que eu te sararei. Portanto, não existe qualquer contradição aqui, exceto na mente daqueles que lutam contra o Senhor e desejam fazer dele um ser mutável. Agora, em segundo lugar, deixe-me dizer uma palavra sobre as pessoas a quem este imutável Deus é um benefício. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, quem são esses filhos de Jacó, que podem se regozijar em um Deus imutável? Primeiro, são os filhos da eleição de Deus, porque está escrito: amei a Jacó e odiei Esaú. Malaquias 1, 2 e 3 e Romanos 9, 13. Não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, e está escrito: o maior servirá ao menor. Gênesis 25, 22. Romanos 9, 12. Os filhos de Jacó são os filhos da eleição de Deus, que através da soberana graça creem, e que, por eterno desígnio, graça e glória recebem. Os eleitos de Deus são aqui mencionados como filhos de Jacó. São aqueles a quem ele conheceu de antemão e ordenou de antemão para a salvação eterna. Segundo, por filhos de Jacó, entende-se em segundo lugar as pessoas que gozam de direitos e privilégios peculiares. Jacó, vocês sabem, não tinha direitos por nascimento, mas logo os adquiriu. Ele os negociou por um prato de lentilha com seu irmão, e assim ganhou o direito de primogenitura. Eu não justifico os meios, mas dessa forma ele obteve a bênção e os direitos peculiares. Por filhos de Jacó, aqui significa as pessoas que possuem direitos e privilégios peculiares. Para os que creem, deu-lhes o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Eles têm um interesse no sangue de Cristo. Eles têm o direito de entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22,14. Eles têm um título para honrarias eternas. Eles têm uma promessa de glória eterna. Eles têm o direito de se chamarem filhos de Deus.
há direitos e privilégios peculiares que pertencem aos filhos de Jacó. Terceiro, além disso, esses filhos de Jacó são pessoas de manifestações peculiares. Jacó teve manifestações peculiares de seu Deus e assim foi altamente honrado. Uma vez à noite deitou-se e dormiu. Ele teve as sebes como suas cortinas, o céu por seu pavilhão, uma pedra por travesseiro e a terra por sua cama. Então ele teve uma peculiar manifestação. Havia uma escada e ele viu os anjos de Deus subindo e descendo, conforme registrado em Gênesis 28, 10 a 22. Assim, ele teve uma manifestação de Cristo Jesus, como a escada que se estende da terra ao céu, onde os anjos, subindo e descendo, nos trazem misericórdias. Depois, que manifestação houve em Maanaim, quando os anjos de Deus o encontraram? Gênesis 32, 1 e 2. E novamente em Peniel, quando lutou com Deus e o viu face a face. Gênesis 32, 22 a 32. Essas foram manifestações peculiares. E essa passagem refere-se àqueles que, como Jacó, tiveram manifestações peculiares. Agora, quantos de vocês têm tido manifestações pessoais? Dizem alguns, isso é entusiasmo, isso é fanatismo. Bem, é um abençoado entusiasmo também, pois os filhos de Jacó tiveram manifestações peculiares. Eles falaram com Deus como um homem fala com o seu amigo. Eles sussurraram aos ouvidos de Jeová. Cristo esteve com eles para cear com eles, e eles com Cristo. E o Espírito Santo tem iluminado em suas almas essa poderosa radiância, de tal maneira que não poderiam duvidar dessas manifestações especiais. Os filhos de Jacó são aqueles que gozam dessas manifestações. Quarto, de igual maneira, eles são pessoas de provações peculiares. Pobre Jacó! Eu não escolheria a sorte de Jacó se não tivesse a perspectiva da bênção de Jacó, pois sua sorte foi muito dura. Ele teve que fugir da casa de seu pai para a casa de Labão. Esse velho e rude Labão o enganou todos os anos em que esteve lá. O enganou com relação à sua esposa, o enganou em relação ao seu salário, o enganou em relação aos seus rebanhos, o enganou durante toda a história. Pouco a pouco, Jacó teve que fugir de Labão, que o perseguiu e o alcançou. Logo veio Esaú, com 400 homens, para cortá-lo da raiz o ramo. Depois houve um período de oração, e então ele lutou, e teve que seguir por toda a sua vida manquejando da coxa. Um pouco mais adiante, Raquel, sua amada, morreu. Sua filha Diná foi violada, e seus filhos assassinaram todos os homens de Siquém. Seu querido filho José é vendido e levado ao Egito, e vem a fome. Rúben sobe ao seu leito e o contamina. Seu filho Judá comete incesto com sua própria nora, e todos os seus filhos se tornam uma praga para ele. Finalmente, Benjamim é levado, e o ancião Jacó, com o coração partido, clama. José já não existe, e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Gênesis 42, 36. Nunca algum homem sofreu mais tribulações que Jacó, tudo por causa do pecado de enganar seu irmão. Deus o disciplinou ao largo de toda a sua vida. Eu acredito que há muitas pessoas que podem simpatizar com o querido ancião Jacó. Elas tiveram que passar por provações muito parecidas com as dele. Bem, a todos vocês que carregam uma cruz, Deus diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Pobres almas atribuladas, vocês não são consumidas por causa da natureza imutável do seu Deus. Agora não se aflijam e digam, com o orgulho que a miséria proporciona, eu sou aquele homem que viu a aflição. Lamentações 3:1. Pois o homem de dores, Isaías 53:3, foi afligido muito mais do que vocês. Jesus foi de fato um enlutado. Vocês apenas veem as orlas do manto da aflição. Vocês nunca tiveram provações como as dele.
Vocês não entendem o que os problemas significam. Vocês deram apenas alguns goles no cálice das provações. Vocês apenas sorveram 1 ou 2 gotas dele, porém Jesus o tomou até a borra. Não temam, diz Deus, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, pessoas de provações peculiares, não sois consumidos. Mais um pensamento sobre quem são os filhos de Jacó, pois gostaria que vocês mesmos descobrissem se realmente o são. Eles são pessoas de um caráter peculiar. Pois embora haja algumas coisas no caráter de Jacó que não podemos elogiar, existem 1 ou 2 que Deus elogia. Nisso estava a fé de Jacó, pelo que ele teve seu nome inscrito entre os poderosos que não obtiveram as promessas na terra, mas irão obtê-las no céu. São vocês pessoas de fé, amados irmãos? Sabem vocês o que é caminhar por fé, viver por fé, obter seu alimento temporal por fé, depender do maná espiritual, tudo por fé? A fé é a regra da sua vida? Se assim for, vocês são filhos de Jacó. Jacó era um homem de oração, um homem que lutou e gemeu e orou. Lá está um homem que não orou esta manhã antes de vir à casa de Deus. Ah, vocês pobres pagãos, vocês não oram? Não, dizem ele. Nunca pensei em tal coisa, pois há anos não oro. Bem, espero que você o faça antes de morrer. Se você vive e morre sem oração, você terá muito tempo para orar quando chegar ao inferno. Vejo lá uma mulher. Ela não orou esta manhã. Ela estava tão ocupada arrumando seus filhos para a escola dominical que não teve tempo de orar. Sem tempo para orar? Você teve tempo para se vestir? Há um tempo para todo propósito debaixo do céu, conforme Eclesiastes 3:1. E se você tivesse se proposto a orar, você teria orado. Os filhos de Jacó não podem viver sem oração. Eles são lutadores como Jacó. Eles são pessoas em quem o Espírito Santo obra de tal maneira que não podem mais viver sem oração, tal como eu não posso viver sem respirar. Eles devem orar. Senhores, prestem atenção. Se vocês estão vivendo sem oração, vocês estão vivendo sem Cristo. E se morrem assim, sua porção será no lago que arde com fogo. Que Deus lhes redima, que Deus lhes resgate de uma tal sorte. Mas a vocês que são filhos de Jacó, fiquem tranquilos, pois Deus é imutável. Em terceiro lugar, apenas posso dizer uma palavra sobre outro ponto, o benefício que estes filhos de Jacó recebem de um Deus imutável. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Consumidos como? Como um homem pode ser consumido? Há 2 maneiras. Poderíamos ter sido consumidos no inferno. Se Deus fosse um Deus mutável, os filhos de Jacó que estão aqui esta manhã deveriam ter sido consumidos no inferno. Se não fosse pelo amor imutável de Deus, eu poderia ter sido como um galho numa fornalha. No entanto, há uma forma de ser consumido neste mundo. Existe tal coisa como ser condenado antes de morrer. Existe tal coisa como estar vivo e, contudo, estar absolutamente morto. Como? Poderíamos ter sido deixados à nossa própria sorte. Então, onde estaríamos agora? Deleitando-nos com a bebida, blasfemando contra Deus Todo-Poderoso. Oh, se ele lhes tivesse deixado, amados! Se tivesse sido um Deus mutável, vocês estariam entre os mais imundos dos imundos e entre os mais vis dos vis. Acaso vocês não podem se lembrar de períodos em suas vidas semelhantes aos que tenho sentido? Eu fui direto aos limites do pecado. Alguma forte tentação tomou conta de ambos os meus braços, de modo que eu não podia lutar contra ela. Eu fui empurrado, arrastado por um terrível poder satânico para a beira de algum horrível precipício. Eu olhei para baixo, 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 e vi o meu quinhão. Eu estremeci à beira da ruína. Eu fiquei horrorizado, com meus cabelos em pé,
ao pensar no pecado que estava prestes a cometer, a cova em que estava prestes a cair. Contudo, um braço forte me salvou. Eu retrocedi e clamei: ó Deus, como pude me acercar tão próximo ao pecado e ainda assim retornar? Como pude ter caminhado direto à fornalha e não cair? Tal como os homens fortes de Nabucodonosor, devorados pelo excessivo calor. Daniel 3:22. É possível que eu esteja aqui nesta manhã, quando penso nos pecados que cometi e os crimes que atravessaram minha perversa imaginação? Sim, eu estou aqui, sem ser consumido, porque o Senhor não muda. Se ele mudasse, já teríamos sido consumidos em uma dúzia de maneiras. Se o Senhor mudasse, você e eu deveríamos ter sido consumidos por nós mesmos, pois afinal, o Senhor é o pior inimigo que um cristão tem. Já demonstramos que somos suicidas de nossas próprias almas. Já teríamos preparado o cálice de veneno para nossos próprios espíritos se o Senhor não fosse um Deus imutável, que arremessou para longe o cálice em nossas mãos quando estávamos prestes a bebê-lo. Também já teríamos sido consumidos pelo próprio Deus, se não fosse um Deus imutável. Chamamos a Deus de Pai, mas não há um pai neste mundo que não teria matado todos os seus filhos há muito tempo, tão provocado por causa deles, tivesse ele a metade dos problemas que Deus recebe de sua família. Deus tem a família mais problemática de todo o mundo. Incrédulos, ingratos, desobedientes, esquecidos, rebeldes, dispersos, murmuradores e de dura cerviz. Bom é que ele seja misericordioso, pois do contrário, ele já teria tomado não somente a vara, mas a espada contra alguns de nós há muito tempo. Não havia coisa alguma em nós para ser amada ao princípio, de modo que não pode haver menos agora. John Newton costumava contar uma rara história e ria ao contá-la, de uma boa mulher que disse, a fim de demonstrar a doutrina da eleição: Ah, Senhor, Deus deve ter me amado antes de eu nascer, pois, do contrário, ele não teria visto posteriormente coisa alguma em mim para amar. Estou seguro que isso é verdade em meu caso, e verdade em relação à maioria do povo de Deus, pois há bem pouco para amar neles depois de terem nascido. Se não os tivesse amado antes disso, ele não teria visto qualquer razão para escolhê-los depois. Então, uma vez que ele os amou sem obras, ele ainda os ama sem obras. Visto como suas obras não ganharam sua afeição, as obras más não podem suprimir esse amor. Visto como a justiça deles não serviu de elo para o seu amor a eles, assim a maldade deles não pode romper esses elos de ouro. Ele os amou por sua pura graça soberana e assim irá amá-los. Nós deveríamos ter sido consumidos pelo diabo e por nossos inimigos, consumidos pelo mundo, consumidos pelos nossos pecados, pelas nossas provações e em uma centena de outras maneiras, se Deus tivesse mudado alguma vez. Bem, o tempo nos falta e não posso dizer muito. Eu apenas abordei o tema de maneira superficial. Agora, eu o entrego a vocês. Que o Senhor os ajude, filhos de Jacó, a levarem essa porção de alimento para casa. Digira-la bem e dela se alimentem. Que o Espírito Santo aplique docemente as coisas gloriosas que estão escritas e que vocês tenham uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. Isaías 25:6. Lembrem-se que Deus é o mesmo, independente do que for removido. Seus amigos podem perder o afeto por vocês. Seus ministros podem ser levados. Tudo pode mudar, exceto Deus. Seus irmãos podem mudar e lançar à infâmia o seu nome, mas Deus continuará a amá-los. Sua situação na vida pode mudar e vocês podem perder suas propriedades. Toda a vida de vocês pode ser abalada
e vocês podem se tornar fracos e doentes. Todas as coisas podem abandoná-los. No entanto, há um lugar onde a mudança não pode colocar a mão. Há um nome sobre o qual não se pode escrever a palavra mutabilidade. Há um coração que nunca pode ser alterado. Esse coração é o coração de Deus, e esse nome é amor. Confie nele, nunca irá te enganar. Ainda que com dificuldades, você nele creia. Ele nunca te abandonará, nem permitirá que você o abandone.